Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, ouvi o deputado João Galamba falar, abrindo este debate. Fiquei sem perceber exatamente qual é o propósito do PS ao abrir este debate, mas enfim, ele lá no final nos disse que no fundo quer perceber. Já lá vamos. Antes, queria-lhe dar um conselho de amigo. O PS devia preocupar-se neste momento em acertar, em superar contradições umas atrás das outras no discurso, no seu próprio discurso e no discurso do Governo, antes de se dedicar a esse exercício de distorcer aquilo que os deputados do PSD disseram no passado ou dizem hoje. Era um esforço que lhe ficava bem e engrandeceria o debate. A última contradição das muitas que temos tido, entre conferências de imprensa de encenação, a minutos de jogos de futebol que mobilizam a opinião pública, mas a última diz respeito a mais uma manobra deste Governo que ontem, à hora do jogo da seleção, pôs num canal de televisão uma notícia, porque esse canal de televisão cita uma fonte do Governo da maior gravidade, segundo a qual o Governo estaria a preparar a criação de um banco mau, provavelmente pedindo auxílio ao mecanismo europeu que gera os resgates aos países da zona euro. Entretanto, recebemos a notícia também através da imprensa que o Governo desmente aquilo que ele próprio diz à hora do jogo de futebol. Acho que este era o exercício a que o PS devia dedicar e não tanto estar obcecado com aquilo que o PSD diz ou deixa de dizer. Mas, enfim, o deputado João Galamba diz que quer perceber. É um propósito, uma intenção que lhe fica muito bem. Mas ao ouvi-lo falar, lembrei-me de um filme que vi há uns 15 anos e suponho que o deputado João Galamba também deve ter visto. Um filme muito interessante que eu resumo num instante. Nesse filme, o protagonista é uma pessoa que tem uma incapacidade. Só consegue reter na memória os últimos 15 minutos, ou coisa que o valha. Tudo o resto, a memória não retém. E então isso gera situações insólitas. Por exemplo, ele dá-se conta de que está a correr atrás de um homem que lhe foge. Mas ele não se lembra das razões que levam aquele homem a fugir e ele próprio a persegui-lo. Porquê? Porque sem memória nós literalmente não sabemos o que estamos a fazer. E essa falta de memória leva o deputado João Galamba a falar dos últimos 3 anos. Nós, no filme, também percebemos qual é a origem dessa incapacidade do protagonista dessa mesma história. Houve um acontecimento traumático na sua vida e o assaltante bateu-lhe na cabeça. E é quando ele retoma os sentidos que percebe que não consegue mais reter memória além dos 15 minutos que passaram. Isto é uma analogia, um paralelo estrito com a situação do PS. Porque o PS também tem um acontecimento traumático que ficou bem patente na intervenção do deputado João Galamba. O PS recusa-se a aceitar que atirou o país para a bancarrota em 2011, que foi de joelhos pedir à Troika um programa de assistência, que atirou o país para uma gravíssima recessão económica e que naturalmente arrasou o sistema financeiro. Foi esse o legado do governo PSD-CDS. E é essa luz que têm de ser vistas as medidas que foram implementadas de recuperação do setor financeiro. Mas o filme também tem uma coisa interessante. O protagonista arranjou uma prática para ir retendo, tendo em conta a sua incapacidade, retendo alguma informação. Ele tatua no corpo a informação que ele não pode perder. Por exemplo, números de telefone, números de matrícula de carros que ele considera suspeito e por aí adiante. Eu não vou propor ao deputado João Galamba que comece a tatuar o seu corpo com informação importante. Mas queria lhe perguntar se não acha importante recordar, e eu acho que o deputado João Galamba tem a memória melhor do que aquela que aparenta. Se não seria bom recordar para este debate que ele quer fazer, para a situação que ele quer perceber, que o sistema financeiro em 2010, em 2011, como um todo, tinha rácios de transformação na ordem de 160% e que agora está no seu ponto de equilíbrio. O mesmo se aplica à Caixa, que na altura, em 2011, tinha um rácio de transformação de quase 140%. Sabe o que é que isso quer dizer? Não sabe, Sr. Deputado João Galamba? Muita dívida externa. E nós sabemos porque é que a bancarrota chegou a Portugal. Não foi um acaso. Não foi porque o mundo mudou em 15 dias. Foi devido a um modelo económico socialista
cuja única produção era dívida, dívida e mais dívida. E isso também arrasou o sistema financeiro. E foi essa situação a que nós chegámos em 2011. E foi com isso que nós tivemos de lidar. Os rácios de capital do sistema financeiro como um todo, é um facto, vale a pena recordar ou não, Sr. Deputado João Galamba, isto é, a medida de robustez dos bancos, em 2011 estava na ordem dos 7%. Qual é o valor agora, Sr. Deputado João Galamba? Não é verdade que esses rácios melhoraram em 60%? E o que é que tem a dizer sobre isto? Vamos nós, nesta tentativa nobre, já lhe disse, de perceber o que se está a passar em Portugal, vamos nós agora ignorar estes factos simplesmente porque o deputado João Galamba tem problemas de memória? Mas eu termino dizendo isto. Se o deputado João Galamba quer perceber, e eu também quero, o que está a passar, então porquê é que não acompanha o PSD a perguntar ao Governo, e se não considera inadmissível o Governo não responder a perguntas tão simples como estas? Qual é exatamente o montante das efetivas necessidades de capital da Caixa Geral de Depósitos, tendo em conta o ambiente regulatório atual? Se estas quantias que se falam, 5 mil milhões, 4 mil milhões, já nem sabemos bem, estão acima ou não estão acima dessas necessidades de capital? E se estão acima, qual é a razão por que se pede um esforço tão grande aos contribuintes portugueses? Isto são um conjunto de perguntas e de factos, sem os quais este debate arrisca-se a ser apenas, aí sim, uma cortina de fundo e mais uma manobra de propaganda. Obrigado, Sr. Presidente.